Amados por Deus, somos filhos, amados por Deus, filhos do amor de Deus. Tem os filhos do amor de Deus aí? Graça e paz, abençoados. Tudo bem, meus amados? Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Cláudio. Gostaria de compartilhar aqui uma palavra com vocês, ok? Do eterno Deus Todo-Poderoso. Quero aí compartilhar uma palavra com meus irmãos e irmãs. Desde já, gravei aí esta palavra no outro celular e mandei em alguns canais, mas estou gravando aqui neste e gostaria de gravar a mensagem que eu gravei lá no outro celular e compartilhar com outros irmãos que tenham aí, ok? Em outro aparelho, ou seja, em outro canal. Ok, queridos? Abra a sua Bíblia, vamos para a palavra. Epístola de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Diz assim: sedes meus imitadores, como também sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Esta palavra é uma palavra dita pelo apóstolo Paulo, ok? Eu gostaria de colocar um subordinado tema para esta mensagem. O tema para esta mensagem, queridos, é imitadores de Cristo. Ok? Este será o tema para esta mensagem. Imitadores de Cristo. É o que nós temos que ser. Imitadores de Cristo. E é saber este o ressuscitado. Ok, queridos? Meus irmãos, nós vemos que se a mensagem do apóstolo Paulo não enfatizava Jesus de Nazaré, porque o próprio Paulo ele nos manda ser imitador de Cristo? Eu vou repetir esta pergunta. Se a mensagem de Paulo não enfatiza Jesus de Nazaré, por que o próprio apóstolo Paulo, ele nos manda imitar a Cristo? Vamos para a resposta. E nós lemos aqui 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O primeiro ponto que nós devemos analisar para esta mensagem, o primeiro ponto que temos que observar, analisar, é que Paulo não está mandando que imitemos o Cristo vindo em carne. Este é o primeiro ponto. O apóstolo Paulo não está mandando ninguém a imitar o Cristo vindo em carne. Ou seja, o apóstolo Paulo não está mandando ninguém imitar a Jesus de Nazaré, aquele a qual se manifestou para os judeus e veio para cumprir a lei de Moisés, a qual está escrito que Cristo veio para cumprir a lei. E ele cumpriu tudo aquilo que a lei exigia. Jesus de Nazaré cumpriu. Então nós vemos que o primeiro ponto que temos que observar é que Paulo não está mandando que imitemos o Cristo vindo em carne. É bem verdade, eu não sei se você já leu, mas eu quero aqui fazer menção. Em Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7,
Você tira essa dúvida lendo Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, verso 4. Está escrito, Paulo falando aos irmãos da igreja de Roma. Ele diz desta forma que pertencemos ao outro, a saber, o Cristo ressuscitado. Se você dá uma passadinha lá e lê, você vai ver isso daí. Que devemos servir ao outro. Quem seria o outro? O outro, no caso da epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, verso 4, seria ao Cristo ressuscitado. Já não seria para servir a Jesus de Nazaré. Deu para entender? Jesus de Nazaré foi uma manifestação. O Cristo ressuscitado é outra manifestação. E qual dessas duas manifestações nós devemos servir? A Jesus de Nazaré? Não. Lá em Romanos capítulo 7, verso 4, está dizendo para que nós venhamos servir ao outro. A saber, o Cristo ressuscitado. E quando nós servimos ao outro, o Cristo ressuscitado, meus irmãos, nós damos frutos para Deus. Agora, se eu permanecer em Jesus de Nazaré, não tem como dar fruto para Deus. Espera aí, irmão Cláudio, me explica isso, eu não estou entendendo. Meus irmãos, leia lá. Jesus de Nazaré, ele veio para cumprir a lei de Moisés. A lei de Moisés era equivalente a 613 leis que os judeus tinham como obrigação a cumprir. E nenhum deles cumpria toda a lei. Se eles cumprissem 612 e errassem nenhuma, logo ele estaria deixando de cumprir todas. Então por isso que Jesus veio para satisfazer a lei, né? Para cumprir a lei no lugar dos irmãos, dos judeus. Tá entendendo, querido? Logo, nós entendemos que a lei ela foi abolida. Romanos capítulo 10, verso 4. O fim da lei é Cristo. Então a lei foi abolida. Você entende? Então logo quando nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Porque a lei foi abolida. Você está entendendo, querido? Quem está debaixo da lei, como sistema religioso, eles ressuscitaram a lei para dentro das suas chamadas igrejas, com práticas religiosas, fazendo jejum, fazendo consagrações, fazendo votos, campanhas. Isso é ressuscitar a lei, queridos. Dando dízimo em forma de dinheiro, que dízimo, nós temos vídeo gravado aí, dízimo nunca foi dinheiro na Bíblia Sagrada, nunca. Aonde se falar de dízimos na igreja, nunca fala que é dinheiro. Mas eles têm aí essa doutrina que é a lei de Moisés. Dízimo era da lei, querido. Jejum para matar a carne. Infelizmente, quem está debaixo dessas obras está debaixo de maldição. A lei ela foi abolida. A lei ela foi abolida. É bem verdade que na morte de Jesus Cristo, a lei ali já tinha sido abolida espiritualmente.
Agora, fisicamente, ela foi abolida no ano 70, na destruição do Templo de Jerusalém, pelo general Tito e o seu grande exército de romanos, os romanos. Invadiu Jerusalém, destruiu. Ali foi o juízo de Deus contra o povo de Israel, o povo judeu. E ali, espiritualmente, a lei foi de uma vez por toda acabada, destruída, abolida, e logo estabeleceu a graça. É bem verdade que Paulo já vinha pregando esta graça. Paulo já vinha anunciando esta graça. Então nós vemos que, se você ler em Romanos capítulo 7, versículo 4, você vai ver logo ali que a lei já tinha sido abolida. Está entendendo, querido? Logo a lei sendo abolida, e você agora seguindo a outro, servindo a outro, a saber, o Cristo ressuscitado, você começa a dar fruto para Deus. Quando você está dentro do sistema religioso e começa a praticar as obras da lei, jejum, dízimo em forma de dinheiro, consagrações, busca do Espírito Santo, você está entrando debaixo da lei. Você está debaixo de maldição. É eu que estou falando? Não, é a Bíblia que está escrito, querido. Paulo disse que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Está lá em Gálatas. Ah, mas eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho meu iate, eu estou na bênção. É, querido. Você não está na bênção, porque você está vivendo na obra da lei. Eu quero te dizer que os nossos irmãos, eu vou dizer que é irmãos, que o que eles fazem lá, no centro de Macumba, são obras da carne. Os nossos irmãos que têm eleitos de Deus lá, também têm carros, têm iates, tem muitos deles que é bem sucedido. Isto não significa que eles estão debaixo de bênção. Pelo contrário, estão debaixo de maldição. O que faz estar debaixo da bênção não é os bens materiais, mas é sim viver debaixo da graça. Ok, querido? Nossos também, os irmãos que é macumbeiro, né? Que infelizmente isso é obra da carne, mas tem eleitos de Deus lá. O budista, eles têm carro, têm casa, têm iate, muito deles tem, é bem sucedido, mas vivem debaixo da lei. Você está entendendo, querido? Então Paulo, ele disse lá, né, que pertencemos a outro, ao Cristo ressuscitado. E quando você parte a seguir ao outro, ao Cristo ressuscitado, você começa a dar frutos para Deus. Leia aí na sua Bíblia, Epístola de Paulo aos Romanos 7:4. Você vai ver que a lei foi abolida e vai ver que devemos servir ao outro. Quem? A saber, o Cristo ressuscitado, e não a Jesus de Nazaré. Está entendendo, querido? E não está também debaixo da lei de Moisés. Ok? E depois de ensinar que devemos imitar a Jesus, que não devemos imitar a Jesus histórico ou Jesus de Nazaré, na verdade nós temos que imitar a Paulo e não a Jesus de Nazaré. Olha que coisa tremenda, né? É melhor você imitar a Paulo, ou ser imitador de Paulo, do que ser imitador de Jesus de Nazaré. Por que ser imitador de Paulo? Porque Paulo, ele disse o que nós lemos aqui, 1 Coríntios 11:1, sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Logo, você sendo imitador de Paulo, você está sendo imitador de Cristo. Está entendendo? Então é melhor ser imitador de Paulo do que ser imitador de Jesus de Nazaré. É melhor ser imitador de Paulo do que ser imitador de Moisés.
É melhor ser imitador de Paulo do que ser imitador do sistema religioso. É melhor ser imitador de Paulo do que ser imitador dos pregadores que estão dentro do sistema religioso. Porque pregam a lei de Moisés. Estão com véu e não conseguem enxergar a graça. Não conseguem enxergar o outro. Então é melhor ser imitador de Paulo, porque logo sendo imitador de Paulo, você está imitando a Jesus de Nazaré, ao Cristo ressuscitado. Você imitando a Paulo, você está imitando o Cristo ressuscitado. Deu para entender, queridos? Então é melhor ser imitador de Paulo do que ser imitador desses pregadores que tem por aí. Ok? E Paulo disse: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Meus imitadores. Ok? Imitar o apóstolo Paulo é imitar Jesus ressuscitado. Ou seja, é viver de acordo com a sua sã doutrina, a graça. Deu para entender, querido? Logo, eu imitando a Paulo, estou imitando ao Cristo ressuscitado, a sua doutrina. Quando falamos de imitar a Paulo, não é ser adorador de Paulo, mas é entender que a doutrina que Paulo trouxe serve para nós também. Ok, meu querido? Fica aí essa mensagem para você. Um forte abraço, ok? Um forte abraço para todos aí. E lembre-se, somos imitadores do Cristo ressuscitado. Graça e paz.